Bem-vindos a mais uma história de doce karma. Se você acredita que a verdade sempre vem à tona, curta este vídeo agora mesmo e inscreva-se no canal. Vamos começar. O gancho impactante. O homem que você amava, que construiu uma vida com você, a abandona por um modelo mais chamativo e novo. Ele chama sua vida de pequena. A nova esposa dele a chama de pobre. Ela ri de suas roupas simples e de seu trabalho tranquilo, forrando sua nova vida de luxo nas redes sociais para você ver. Ela não sabe que a bolsa de grife em seu braço é uma réplica barata e não sabe que a pequena cafeteria que você administra é um hobby. Ela não tem ideia de que você, a pobre ex-esposa, é quem assina os cheques das pessoas que ela tenta impressionar e que seu sobrenome de família, o nome Almeida, pode acabar com o mundo dela com um simples telefonema. A vida bege. A vida de Sofia era medida no aroma de grãos de café torrados e no suave estalar de lombadas de livros antigos. Sua cafeteria, o grão e o rascunho era seu santuário. Era um pequeno refúgio de paredes de tijolos em uma rua tranquila de São Paulo, com cheiro de lavanda, baunilha e papel. Não era um negócio de sucesso pelos padrões do mundo. Não fazia franquias, não fazia marketing agressivo, nem sequer tinha presença no TikTok. Simplesmente era. E para Sofia era o suficiente. Era real. Esta vida tranquila e despretensiosa foi aquela da qual Gustavo se afastou. Gustavo, seu marido por 5 anos, o homem que ela conhecera em uma biblioteca, que citara poesia e prometera uma vida de sonhos compartilhados. Essa vida azedou. Gustavo era ambicioso e Sofia estava satisfeita. A ambição dele começou a ver a satisfação dela como um fardo, uma âncora. Ele queria o escritório de canto, o carro alemão, a cobertura de paredes de vidro. Sofia só queria um bom livro, uma conversa amável e um expresso perfeito. Você não é ambiciosa, Sofia, ele lhe disse, as palavras flutuando no ar de seu pequeno apartamento alugado, já meio vazio de seus pertences. Você é estática. Eu estou avançando. Preciso de alguém que avance comigo. E ele avançou. Ele foi embora com Bruna. Bruna não era estática. Bruna era um turbilhão de bronzeados artificiais, unhas de acrílico e risadas barulhentas e teatrais. Ela era uma influencer de estilo de vida, o que parecia significar que ela se fotografava com produtos que lhe davam de graça ou, mais frequentemente, que comprava e devolvia. Era tudo o que Sofia não era. Barulhenta, exigente e obcecada pela aparência de riqueza. A invasão. 6 meses após a finalização do divórcio, a campainha sobre a porta de carvalho da cafeteria tocou. Sofia levantou o olhar enquanto polia a máquina de expresso. Um sorriso suave pronto para um cliente. O sorriso congelou. Era Gustavo. Ele parecia diferente. Seu terno era mais brilhante. Seu cabelo engomado com produto demais. Parecia mais magro e uma década mais velho. E ao lado dele, agarrada ao seu braço, estava Bruna. Bruna era um assalto sensorial. Seu perfume, forte e doce, a precedia. Ela usava um vestido justo com uma estampa de logo chamativo e dourado, óculos de sol na cabeça apesar do dia nublado, e uma grande bolsa vermelha brilhante que gritava o nome de sua marca do outro lado da sala. Oh, disse Gustavo com a voz tensa. Claramente ele não pretendia vir ali. Bruna, no entanto, examinou a pequena e aconchegante loja com um olhar de curiosidade desdenhosa. É isso. É aqui que você costumava ficar. Sua voz era aguda. Ela puxou Gustavo em direção ao balcão, sem ter reconhecido Sofia, que estava parcialmente oculta pela máquina reluzente. Gustavo, querido, este lugar está morto, sussurrou Bruna,
alto o suficiente para que os outros 3 clientes ouvissem. É tão pitoresco e um pouco empoeirado. Bruna, calha a boca, sibilou Gustavo, seu rosto corando enquanto via Sofia sair para a luz. Sofia! Ele conseguiu dizer, sua voz falhando. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas de Bruna se arquearam. Seus olhos grandes e avaliadores percorreram Sofia de cima a baixo. Sofia usava seu uniforme habitual, jeans confortáveis, um suéter de cachemir suave em um tom bege modesto e seu cabelo preso em um coque simples e elegante. Para Bruna, ela parecia uma bibliotecária ou uma babá. Espere! A boca vermelha pintada de Bruna formou um O perfeito. É ela! É a Sofia! Ela soltou uma gargalhada. Ai, querido Greg, você nunca me disse! Me dizer o quê? Perguntou Gustavo, parecendo querer que o chão o engolisse. Que ela é o quê? Bruna acenou com a mão, fazendo tilintar uma dúzia de pulseiras folheadas a ouro. Que sou a dona, na verdade, disse Sofia, sua voz tranquila, mas clara. Cortou o perfume de Bruna. Bem-vindos ao Grão e o Rascunho. O que posso oferecer? O sorriso de Bruna se transformou em uma careta. Ela acabara de perceber a dinâmica de poder em que estava entrando. Ela era a nova esposa melhorada. Esta era a velha modelo descartada. Este era o cenário dela. Ah, céus! Bruna gorjeou, apoiando-se no balcão. Você é dona deste pequeno lugar. Que bom para você por se manter ocupada. É tão importante ter um hobby. Ela olhou para Gustavo, apertando o braço dele. Meu Greg está tão ocupado, ele não tem tempo para hobbies. Tudo é sobre a carreira dele. Ele acabou de conseguir uma promoção maciça na firma. Estamos comemorando. Ela deu um tapinha na bolsa vermelha. Um pequeno presente de mim para mim. Sofia sabia com certeza que Gustavo não havia conseguido uma promoção. Ela sabia por que sua família, a firma de sua família, era dona da empresa para a qual Gustavo trabalhava. Ele era um analista de nível médio e sua revisão trimestral, que havia cruzado uma mesa com a qual ela estava familiarizada, não tinha sido material de promoção maciça. Havia sido adequada. Que bom, Bruna, disse Sofia, limpando o balcão. Parabéns, Gustavo. Gustavo apenas assentiu, com os olhos fixos na vitrine de doces. Eu vou querer um... Bruna examinou o menu simples e elegante. Você não tem nada divertido como um frappé com chantilly e granulado colorido? Tem um café de infusão a frio, ofereceu Sofia. Ou um cappuccino. Eu uso grãos de origem única da Guatemala. Bruna enrugou o nariz. Que nojo. Não, deixa pra lá. Eu vou querer um latte gelado grande, leite desnatado e 4 doses de baunilha. E certifique-se de que esteja realmente doce. Ela bateu o cartão de crédito no balcão. E suponho que peça algo para... Como se chama? A pergunta foi direcionada a Sofia, mas ela estava apontando para sua única funcionária, Maria, que estava lendo no canto, tentando ser invisível. Estou bem, obrigada, disse Maria, sem levantar o olhar. Tanto faz. Então Bruna se dirigiu a Gustavo. Querido, vá nos arrumar uma mesa. Não aquela. Ela disse, apontando para uma poltrona aconchegante. Parece que a avó de alguém morreu nela. Gustavo, com o rosto mascarado por uma dolorosa obediência, foi para uma mesa pequena e dura perto da janela. Sofia fez a bebida. Ela a fez perfeitamente, assim como fazia todas as suas bebidas. Entregou a mistura doce e cheirosa de baunilha para Bruna. Serão 6,50, disse Sofia. Bruna riu. 6,50? Por isso. Deus, não me admira que você esteja. Bem, você sabe. Ela tocou seu cartão. O pagamento o aprovou instantaneamente. Deu um gole e fez uma careta.
Está ok. Ela se contorceu em direção a Gustavo, mas antes de se sentar, ela se virou para Sofia. Ei, que bom te conhecer finalmente. Agora eu vejo porque o Greg queria algo mais. Não é sua culpa. Algumas pessoas são simplesmente do interior e algumas são feitas para a cidade grande. Ela piscou. Então se sentou, imediatamente pegando o telefone para tirar uma selfie, marcando a localização com um comentário sarcástico. A ex do meu homem é simplesmente adorável, abençoada com uma vida pequena e pitoresca, moving on up, subindo na vida. Sofia os observou. Gustavo não olhava nos olhos dela. Bruna falava animadamente, mostrando o telefone para ele. Alheia ao fato de que estava sentada em uma cafeteria de propriedade de uma Almeida, Sofia não era apenas Sofia, a barista. Ela era Sofia Almeida, a única herdeira do império consolidado Almeida Participações, um conglomerado de logística e real estate avaliado em mais do que o PIB de um país pequeno. E ela, em seus jeans simples e seu suéter de cachemir, acabara de ser chamada de pobre por uma mulher bebendo um latte de R$ 6,50 que na verdade não podia pagar. Sofia voltou para sua máquina de espresso e começou a polir. O silvo rítmico do pano era o único som de sua crescente raiva. O jogo acabara de começar. Pergunta para o público. Sofia deveria continuar fingindo que é apenas a barista? Ou ela deveria usar imediatamente o poder de seu sobrenome? Deixe sua opinião nos comentários. A escalada Bruna não se contentou com uma pequena vitória. Ela havia provado o sangue e encontrado um novo hobby favorito. Atormentar a pobre ex-esposa tornou-se um padrão. A cada poucos dias, Bruna aparecia. Na vez seguinte, ela trouxe amigas, duas mulheres que se pareciam exatamente com ela. As mesmas extensões de cabelo, as mesmas bolsas cobertas de logotipos, o mesmo ar de superioridade desesperada e frágil. Meninas, este é o lugar que eu estava falando, anunciou Bruna, sua voz ecoando pela cafeteria tranquila. Este é o pequeno projeto da ex do meu marido, não é fofo? As amigas, cujos nomes Sofia descobriria serem Lia e Jana, riram e olharam em volta como se estivessem em um zoológico. Meu Deus, Bruna, é minúsculo, disse Lia, pegando um exemplar de primeira edição de 100 Anos de Solidão de uma prateleira e imediatamente o soltando. Nossa, é tão velho, é tão pobre, sussurrou Jana para Bruna, sem perceber que sua voz se propagava. Sofia, que havia pago mais de R$ 15.000 por aquela primeira edição em um leilão da Sotheby's, estremeceu ao pegá-lo, verificando a lombada. Por favor, tenham cuidado com os livros. Eles estão à venda, mas também são para ler. Quem ainda lê papel? Bruna zombou. Enfim, estamos a caminho do novo lounge VIP no Clube Hebraica. A adesão do Gustavo acaba de ser aprovada. Precisamos, eu acho, de 4 cafés, os mais baratos que você tiver. Provavelmente vamos jogar fora de qualquer maneira. Sofia apertou os dentes. O Clube Hebraica. Seu pai, Roberto Almeida, era membro do conselho. Gustavo não era membro. Era um convidado com um passe de 3 usos que um de seus superiores, o Dr. Mateus, lhe havia dado. Provavelmente por pena. 4 cafés pretos, disse Sofia, sua voz cortada. R$ 12. Enquanto esperavam, Bruna se jogou dramaticamente contra o balcão tirando selfies. Apenas tentando ajudar um pequeno negócio, compra beneficente tão grata. A funcionária de Sofia, Maria, saiu dos fundos, o rosto furioso. Sofia, você não precisa servi-las. Está tudo bem, Maria, murmurou Sofia. Elas são clientes pagantes. Elas são monstros, retrucou Maria alto o suficiente para Bruna ouvir. Bruna se virou. O que você disse, pirralha?
Maria, que era uma estudante de direito ítalo-brasileira de 4ª geração, avançou. Eu disse que você é um monstro, e essa bolsa é uma imitação barata. O G no logotipo é muito redondo. O rosto de Bruna foi de presunçoso a branco como um lençol, a vermelho furioso em uma fração de segundo, a bolsa vermelha da qual ela se orgulhava tanto. Como você ousa? Bruna guinchou. Isto é real, Gustavo me comprou. Então ele foi enganado, disse Maria cruzando os braços. Chega, Maria, disse Sofia com a voz cortante. É o suficiente. Bruna agarrou seus cafés, jogou uma nota de 20 dollars sobre o balcão e saiu furiosa. Fiquem com o troco, perdedoras patéticas. Vocês nunca vão nos ver no Hebraica. A porta bateu. Sofia e Maria ficaram em silêncio. Você não deveria ter feito isso, disse Sofia com as mãos tremendo. Por quê? Exigiu Maria. Porque você é muito legal. Sofia, ele está pisando em você. Por que você permite? Por que você vive assim? Esta loja é uma piada para você. Eu vi seu carro. O carro elétrico simples. Aquele é um protótipo de 200 mil reais, que nem está no mercado ainda. O suéter simples. Aquilo é louro piana. Isso é o meu aluguel de 3 meses. Por que você está fingindo ser isso? Sofia se sentou pesadamente em um banquinho. É complicado, Maria. Não é, insistiu Maria. Você é rica. Ele é um idiota. E a nova namorada dele é uma... Conte a eles, destrua-os. Essa não sou eu, disse Sofia com a voz pequena. E eu não posso ser assim. Os ataques não cessaram. Eles migraram para o online. Bruna, indignada com o comentário da bolsa falsa, lançou-se em um ataque digital. Ela postou vídeos para seus 2.000 seguidores. Oi, gente. Acabei de ter a experiência mais estranha. Fui apoiar um negócio local administrado pela ex do meu homem e o pessoal dela. Muito hostil. Apenas mostra que ser pobre te deixa amarga e má. Tão triste. Gente amargurada. O Moving On Up. Em seguida, ela postou uma captura de tela da revisão de desempenho adequada de Gustavo, que ele havia deixado tolamente aberta em seu notebook. Ela havia borrado os números, mas não o título. Analista sênior, tão orgulhosa do meu homem, triunfando enquanto outros estão. Bem, servindo café, ou servida de chefe, para casal de poder. Vencendo. Mas o ataque final, o mais brutal, não veio na cafeteria, mas no lugar onde Sofia era mais vulnerável, o mercado de produtores local. Sofia estava lá como todos os domingos, escolhendo vegetais frescos, seu rosto brilhante e relaxado. Este era seu único prazer verdadeiramente normal. Ela estava cheirando um raminho de alecrim, quando aquela voz cortou a multidão. Ora, 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 olhem só quem é. Bruna estava lá, gravando com o telefone, ainda contando centavos, Sofia comprando vegetais. Deus, é tão terrena. Sofia tentou se afastar. Bruna, por favor, estou apenas fazendo compras. Eu também, disse Bruna, segurando uma única trufa envolta em plástico. Gustavo e eu vamos fazer risoto de trufa esta noite. Ele está no açougue comprando uma picanha maturada. Estamos voando para Campos do Jordão para um fim de semana prolongado. Sabe, ele finalmente pode viver a vida que merece. A vida que eu dou a ele. Ela se aproximou, baixando a voz, mas mantendo a câmera do telefone filmando. Você o estava atrasando, você sabe, com sua vida pequena, sua lojinha, seus sonhos pequenos. Ele me disse que ser casado com você era como viver em um filme, em escala de cinza. Disse que precisava de cor, precisava de vida. Ela gesticulou para sua própria roupa amarelo neon. Eu sou essa cor, Sofia, e você é apenas bege. Ela se virou para a câmera. É tão triste, gente. Vocês sempre devem seguir seus sonhos. Não deixem que uma pessoa bege os impeça. Vivam em cores.
Racit Caminho Campos, o faz Vida Melhorada. Ela se afastou rebolando e rindo. Sofia ficou ali, segurando o maço de alecrim. Sua mão tremia. Ela não estava mais com raiva. Estava farta. O acordo que ela havia feito com seu pai, aquele que a mantinha nesta vida tranquila e simples, tinha uma cláusula. Era um prazo de 5 anos projetado para ver se seu casamento com um plebeu duraria, mas também tinha uma cláusula de saída. O acordo era nulo e sem efeito após um divórcio legal. O divórcio foi há 6 meses. Durante 6 meses, Sofia escolhera continuar sendo Sofia, a barista, agarrando-se aos últimos vestígios da vida que tentara construir. Ela relutava em voltar ao mundo de sua família, o mundo dos Almeida, mas Bruna, com seus insultos baratos e sua bolsa falsa de mau gosto, acabara de tomar a decisão por ela. Bad, Sofia sussurrou para si mesma, um sorriso frio e duro tocando seus lábios. Muito bem, Bruna, vamos ver o que você acha da cor completa. Ela pegou o telefone. Não ligou para o pai, não ligou para o advogado. Ela rolou até um homem que não contatava há quase 1 ano. Ela digitou uma mensagem simples. Dr. André precisa de um vestido. Algo para o gala do Instituto Almeida. E que seja escarlate. A queda de Gustavo. Enquanto Bruna estava ocupada projetando um império, Gustavo vivia em suas ruínas. A vida que Bruna chamava de cor era, na verdade, um tom sufocante e cegante de tinta vermelha. Gustavo estava se afogando. O pequeno presente de Bruna para si mesma, a bolsa vermelha, que ele pensara ser real, fora cobrado em um cartão de crédito que já gritava em agonia. A promoção maciça era uma mentira que ela inventara, uma que ele agora estava aterrorizado que seus chefes ouvissem. Ele havia recebido um aumento de 2% por custo de vida e um e-mail de recursos humanos sobre seu desempenho adequado. Ele se sentou em seu cubículo cinza, olhando para a foto borrada que Bruna havia postado. Analista sênior. Parecia uma piada. Ele era analista sênior há 4 anos. Ele não estava subindo, estava estagnado. Ele havia deixado Sofia porque a satisfação dela parecia um julgamento à sua ambição. Mas agora ele começava a perceber que a satisfação dela não tinha sido apatia. Havia sido paz. Uma paz que ele não sentia desde que assinara o contrato de aluguel de uma nova e superestimada cobertura com Bruna. Hey, Greg! Gustavo deu um pulo. Seu colega, Benito, estava inclinado sobre a parede do cubículo. Benito era um cara de números calmo e sensato, uma das poucas pessoas no escritório que Gustavo realmente respeitava. Oi, Benito, o que houve? Benito gesticulou para a tela de Gustavo, onde um extrato de cartão de crédito estava quase todo oculto. Você está bem, cara? Você parece ter visto um fantasma? Sim, bem, murmurou Gustavo, fechando rapidamente a janela. Só, você sabe, estresse de fim de trimestre. Benito não parecia convencido. Escuta, eu vi as postagens da sua esposa sobre a promoção. O sangue de Gustavo gelou. Oh, aquilo! Ela simplesmente se empolga. Sabe como é? Não, eu não sei, disse Benito baixando a voz. E eu duvido que o Dr. Mateus saiba. Ele não gosta de hype, especialmente quando os números não o apoiam. Você sabe que esta é uma empresa de propriedade dos Almeida, certo? É tudo sobre sutileza, desempenho discreto. Você não está sendo muito sutil, Sr. Gustavo. O Dr. Mateus, o chefe da divisão, um homem que usava ternos de R$1.000 que pareciam custar R$100 e que parecia saber de tudo, era da velha guarda. Gustavo tinha pavor dele. Ela só está orgulhosa, disse Gustavo fracamente. É um fardo, disse Benito sem rodeios. E aquela viagem para Campos do Jordão,
Você está assumindo novos clientes? O estômago de Gustavo se revirou. A viagem para Campos do Jordão eram 2 noites em um chalé de esqui de baixo custo, pagas com um cartão que agora estava 110% de seu limite. É uma oportunidade de networking, claro. Benito suspirou. Olha, Greg, estamos nas trincheiras há um tempo. Estou te dizendo como amigo. Você está gastando como um vice-presidente, mas ainda é um analista. Isso não termina bem. Esta empresa, as pessoas no topo, elas veem tudo. Elas veem a dívida. Elas veem a ostentação. Não é o caminho para o escritório de canto. É o caminho para a porta de saída. Benito se afastou, deixando Gustavo no silêncio fluorescente estéril. Ele era uma fraude e estava aterrorizado. A ruptura da mentira. Naquela noite, o terror se transformou em ressentimento. Ele entrou no condomínio. Bruna estava no sofá, envolta em um roupão branco, com uma máscara verde no rosto, filmando-se. E então eu disse a ela, ela estava contando para o telefone, que ela era bege. E, gente, ela simplesmente ficou parada lá. Foi tão triste. Mas você tem que cortar pessoas tóxicas e com mentalidade pobre de sua vida. Bruna, você pode desligar isso. Bruna deu um pulo. Seu telefone balançou. Greg, querido, você já está em casa. Pegou a carne? Viu minha postagem? Teve tipo 200 curtidas. Eu vi, disse Gustavo, sua voz monótona. Ele jogou as chaves no balcão. Você tem que tirar isso. A máscara de Bruna se enrugou enquanto ela franzia a testa. O quê? Por quê? É verdade. Não é verdade, retrucou Gustavo, sua voz finalmente se elevando. Não é verdade, Bruna. Não há promoção. Não há triunfando. Eu estou me afogando. Este condomínio, suas bolsas, as festas incessantes. Nós não podemos pagar nada disso. Bruna se levantou, tirando o telefone de seu tripé. O que você está falando? Pagar? Você é um analista sênior em uma das maiores firmas da cidade. Você é Gustavo. E o que isso significa? Ele gritou. Significa que eu ganho 45 mil reais por ano. É isso que significa. Não significa Campos do Jordão. Não significa Clube Hebraica. E certamente não significa o que quer que seja aquilo. Ele apontou para uma estátua de pantera dourada, cafona e enorme, no canto. Aquilo, disse Bruna com a voz pingando veneno. É arte, é um investimento. É plástico, rugiu Gustavo. Eu vi o recibo. Você está gastando dinheiro que não temos. Você está apostando sobre uma vida que é uma mentira. Não é uma mentira, guinchou Bruna. É fingir até conseguir. É manifestar. Isso é algo que sua pobre e patética ex-esposa bege nunca entenderia. Ela era feliz sendo nada. Eu estou tentando fazer você ser alguém. Ela era feliz, disse Gustavo. As palavras ficaram presas em sua garganta. Nós éramos felizes? Tínhamos economias? Tínhamos paz? Eu voltava para casa e a casa era tranquila. Ela estava lendo, cheirava a jantar, não a produtos químicos e desespero. O rosto de Bruna ficou rígido, a máscara verde estava rachando. Ah, ela disse, sua voz baixando para um nível perigoso. Eu entendi. Você sente falta dela. Não, disse Gustavo rápido demais. Eu só... Sinto falta de não sentir que vou ter um ataque cardíaco toda vez que verifico o e-mail. Você sente falta de ser confortável, você sente falta de ser pobre com ela. Bruna avançou em direção a ele, cravando um dedo em seu peito. Você é fraco, Gustavo. Você era fraco quando estava com ela e é fraco agora. Mas você é meu marido e você não vai me humilhar. Você não vai me dizer o que posso ou não posso comprar, ou o que posso ou não posso postar. Nós vamos chegar ao topo e se você não for forte o suficiente para subir, eu vou arrastá-lo. Ela parou.
Então um sorriso astuto e cruel se espalhou por seu rosto. Na verdade, eu sei exatamente o que fazer. Precisamos ser vistos, precisamos provar que pertencemos. Ela puxou um e-mail em seu telefone. O gala do Instituto Almeida. É o evento do ano. Todos os vice-presidentes, todos os CEOs, todos estarão lá. O estômago de Gustavo virou gelo. Bruna, nós não podemos. Os ingressos custam tipo R$10.000 por mesa. Nossa mesa não, disse Bruna, seus olhos brilhando. Eu tenho feito networking. Eu fiz amizade com a assistente do Dr. Mateus e mencionei o quão apaixonado você é pelo trabalho da fundação. Ela nos conseguiu 2 ingressos. Só temos que fazer uma doação. R$1.000. R$1.000! Gustavo engasgou. Bruna, nós não temos R$1.000. Nós teremos, disse Bruna pegando no cartão de crédito no balcão. Isso é tudo, Greg. Esta é a nossa chance. É aqui que conseguimos. Vamos, eles nos veem, falamos com o Dr. Mateus, falamos com os chefes dele, mostramos a eles que não somos apenas adequados, somos excepcionais. Gustavo observou, paralisado, enquanto ela digitava os números na página de doações. A cobrança foi feita. Agora, ela disse, tirando a máscara seca, eu preciso de um vestido, um de verdade, algo que lhes mostre que eu sou a nova senhora Gustavo. Gustavo afundou no sofá, envolto em plástico, com a cabeça nas mãos. Sentiu uma enxaqueca se aproximando. Ele estava em uma casa de vidro, e as rachaduras estavam se espalhando tão rápido que ele não conseguia contá-las. E ele podia ouvir, fraco e claro, o som de uma grande pedra se dirigindo a eles. A coroação escarlate. O gala anual do Instituto Almeida era a joia da coroa indiscutível do calendário social da cidade. Não era uma festa. Era uma demonstração de poder, uma reunião dos titãs de dinheiro antigo e dos disruptores de dinheiro novo que haviam sido considerados dignos. A imprensa era mantida a uma distância respeitosa. A segurança era presidencial e a doação para um ingresso era simplesmente a primeira barreira de entrada. Bruna vibrava com energia maníaca. Ela passou 2 semanas se preparando. Alugou um vestido, uma aberração vermelha de lantejoulas berrantes, que era 2 tamanhos menor e apresentava uma fenda perigosamente alta. Torturou o cabelo em um coque elaborado e sua maquiagem era em camadas para um palco, não para um salão de festas. Como eu estou? Ela exigiu, posando no espelho do corredor de seu condomínio. É muito, disse Gustavo, puxando a gola de seu smoking alugado. Cheirava fracamente a produtos químicos de lavanderia e ao suor de outro homem. É fabuloso, corrigiu Bruna. Diz, eu cheguei, agora lembre-se do plano. Encontramos o Dr. Mateus, somos charmosos, somos ambiciosos, mencionamos a nova conta de Campos do Jordão. Eu disse a eles que você a conseguiu e não saímos até sermos fotografados com pelo menos uma pessoa da vanguarda. Bruna, a vanguarda, não... Começou Gustavo, mas desistiu. Ele estava exausto. O aviso de Benito ecoava em sua cabeça. Eles veem tudo. Eles chegaram ao grande museu. Uma inundação de câmeras piscando na área de imprensa designada. Bruna, ao vê-las, imediatamente agarrou o braço de Gustavo e tentou posar. Senhora, senhora, esta é a entrada principal. Por favor, continue andando, disse um segurança, suave, mas firme, direcionando-a para longe do tapete vermelho. Que rude, murmurou Bruna, seu rosto azedando. Eles entraram no salão de festas. Era de tirar o fôlego. Um mar de elegância tranquila e poderosa. Mulheres em vestidos atemporais de veludo e seda. Homens em smokings perfeitamente ajustados. As joias eram reais, mas eram discretas. Uma única pérola perfeita. Um conjunto de brincos de diamantes antigos.
Bruna, em seu tubo de lantejoulas vermelhas brilhantes, destacava-se como um alarme de incêndio. As pessoas educadamente desviavam o olhar. Ali está! Sibilou Bruna, cravando as unhas no braço de Gustavo. O Dr. Mateus! O Dr. Mateus estava perto do palco principal, rindo com um grupo de homens mais velhos. Ele era a imagem do poder discreto. Ele viu Gustavo e Bruna se aproximarem e seu sorriso endureceu. Gustavo, senhora, ele disse, acenando. Dr. Mateus, que prazer vê-lo! Engasgou Bruna, intrometendo-se na frente de Gustavo. Estamos muito felizes por estarmos aqui. O trabalho que o Instituto faz é tão importante. É, disse Mateus, seus olhos examinando o vestido dela com um olhar de leve incredulidade. Fico feliz que tenham doado. Oh, claro! Esperamos fazer uma doação muito maior no próximo ano, disse Bruna com uma risada aguda, assim que a nova conta de Campos do Jordão do Gustavo começar a render frutos. Ele é tão modesto, ele conseguiu um cliente novo e maciço, estações de esqui, muito high-end. O rosto de Mateus ficou inexpressivo. Conta de Campos do Jordão? Que conta de Campos do Jordão? O coração de Gustavo parou. Bruna, querido, a que eu mencionei. Bruna gorjeou alheia. É tão modesto. Ele conseguiu um cliente novo e maciço. Mateus olhou para Gustavo. Sua voz era mortalmente calma. Isso é verdade, Gustavo? Porque meus relatórios mostram que sua aquisição de clientes está estagnada ou negativa neste trimestre. Você está mentindo em um evento para uma fundação construída sobre integridade. Não, gaguejou Gustavo, não é. É um mal-entendido. Ela só está empolgada. Eu vejo. A desaprovação de Mateus era uma força física. Se me dão licença, estou vendo um doador de verdade com quem preciso falar. Ele lhes deu as costas, deixando-os sozinhos no centro da sala. Gustavo sentiu o sangue sumir de seu rosto. Ele acabara de detonar sua carreira inteira em um segundo. Ele só está se fazendo de difícil, sussurrou Bruna. Sua confiança estava finalmente se quebrando. É da velha guarda. Vai passar. Não vai? Disse Gustavo com a voz oca. Bruna, você acabou de... Bruna, sibilou. As luzes no salão de festas estavam diminuindo. O mestre de cerimônias, um famoso apresentador de notícias, aproximava-se do pódio. Senhoras e senhores, obrigada por sua incrível generosidade esta noite, começou o apresentador. Estamos todos aqui para apoiar o Instituto Almeida e este ano estamos especialmente honrados. A fundação foi dirigida por décadas por seu patriarca, o senhor Roberto Almeida. Um foco de luz iluminou um homem mais velho e imponente em uma mesa principal. Ele tinha um rosto como uma moeda romana, poderoso e severo. Ele assentiu. Gustavo o reconheceu. Seu sangue não apenas gelou, mas se transformou em gelo. Ele havia visto aquele rosto uma vez, e apenas uma vez, 5 anos atrás, na primeira fila de seu próprio casamento. Ele fora apresentado como o tio Roberto de Sofia, um homem quieto e intimidador, que observara toda a cerimônia com um olhar de profunda incredulidade. Ele apertou a mão de Gustavo, seu aperto como aço, e lhe disse: cuide dela. Ela é mais do que você pensa. Não era um tio, era Roberto Almeida. Gustavo parou de respirar. O MC continuou. O Sr. Almeida tem supervisionado no último ano uma transição, uma nova mão no comando, uma nova visão. Ela tem trabalhado silenciosamente, reconstruindo o braço de logística internacional da Almeida, participações do zero, depois de uma espécie de ano sabático. Um murmúrio percorreu a multidão. Isso era novo. O herdeiro Almeida era um recluso notório. Ninguém a tinha visto em anos. Bruna! Sussurrou Gustavo, agarrando seu braço. Nós temos que ir agora.
O quê? Calha a boca! Eles estão anunciando alguém! Disse Bruna, irritada. É minha distinta honra, disse o MC, sua voz retumbando, apresentar a nova presidente do Instituto Almeida e a nova CEO da Almeida Participações. Por favor, deem as boas-vindas à senhorita Sofia Almeida. O nome atingiu Gustavo como um golpe físico. Não, é uma Sofia diferente. É um nome comum. Não pode ser. Um único foco de luz iluminou a lateral do palco. Uma mulher saiu. Ela não usava um suéter simples. Ela usava um vestido de noite escarlate sob medida, mais profundo e rico. Seu cabelo estava solto, penteado em elegantes ondas em cascata. Em volta de seu pescoço havia um único e deslumbrante colar de diamantes e rubis que parecia pertencer a um museu. Ela estava serena, ela era poderosa, ela estava radiante. Era sem dúvida a Sofia dele, a pobre barista bege. Bruna, parada ao lado dele, não havia processado. Ela estava semicerrando os olhos para o palco. Nossa, ela é bonita, disse Bruna, um tom de ciúmes em sua voz. Nossa, que nome! Sofia Almeida! Isso é tão estranho, né? Tipo, você é Sofia, mas tipo, rica e importante. Gustavo não conseguia falar. Ele estava paralisado, vendo o fantasma de sua vida passada subir ao palco, renascido como a mulher mais poderosa da sala. Sofia se aproximou do pódio e todo o salão de festas de 1000 pessoas caiu em um silêncio ensurdecedor. Obrigada, ela disse. Sua voz era a mesma, tranquila, serena, mas dominava a sala. Não precisava gritar. Meu pai, ela começou sorrindo para Roberto Almeida, sempre me ensinou que a riqueza não é sobre o que você tem, mas sobre o que você faz com ela. Os joelhos de Gustavo tremeram. Ele agarrou o encosto de uma cadeira para se firmar. Meu Deus! Ele sussurrou. Bruna finalmente olhou para ele, para seu rosto branco, para suas mãos trêmulas. E então olhou para a mulher no palco. Ela realmente olhou. O rosto, os olhos, a compostura tranquila e inabalável. Greg! A voz de Bruna era um guincho minúsculo e assustado. Greg, quem é essa? Gustavo só conseguiu dizer o impossível. Aquela, Bruna, aquela é a Sofia. A mente de Bruna simplesmente se recusou a aceitar os dados. Não! Ela disse com uma risada curta, aguda e histérica. Essa não é... É uma piada. É uma sósia. Você está louco. Essa não é ela. A Sofia é pobre. Mas Gustavo estava absorto. Ele estava observando a mulher no palco e todas as peculiaridades que ele outrora achou cativantes e depois frustrantes, de repente, se encaixaram. A meticulosidade dela com a qualidade. Não era meticulosidade. Era o padrão de alguém acostumado com o melhor. Seus suéteres simples. Eram Loro Piana e Brunello Cucinelli. Seu carro velho, um protótipo. Seu hobby de cafeteria. Não era um negócio. Era uma distração. Ele havia se casado com o sol e reclamado que não era uma lâmpada. O discurso de Sofia foi brilhante. Ela falou sobre novas soluções de cadeia de suprimentos para entregar ajuda médica, sobre desenvolvimento imobiliário urbano sustentável para uma economia circular. Ela era uma especialista, não era apenas uma figura decorativa, era a chefe. Ela dominou o palco com uma desenvoltura que ele nunca, jamais, tinha visto. Quando ela terminou, a sala, que estava prendendo a respiração, explodiu. Uma ovação de pé. O Dr. Mateus estava de pé, aplaudindo tão forte que suas mãos estavam vermelhas. Roberto Almeida estava radiante, enxugando uma lágrima. Sofia sorriu, assentiu e desceu do palco diretamente para os braços de seu pai, que a abraçou forte.
E então ela começou a percorrer a sala. Este era o momento que Bruna, em seu estado de delírio, estava esperando. A parte de networking da noite. É isso, sussurrou Bruna, sua voz trêmula, mas de alguma forma ainda arrogante. Esta é a nossa chance. Nós subimos, dizemos olá. Essa impostora. Vamos ver o que ela diz. Isso é algum tipo de piada estranha de gente rica. Bruna, não! Sibilou Gustavo, agarrando-lhe o braço dela. Nós vamos embora agora. Não. Bruna se libertou de seu braço. Você está com medo. Eu não estou. Eu vou descobrir o que está acontecendo. Ela começou a marchar com um passo desesperado e presunçoso em direção ao aglomerado de pessoas que agora cercava Sofia. Gustavo, apanhado por uma maré de vergonha e horror, não teve escolha a não ser tropeçar atrás dela. Sofia estava em um círculo apertado com seu pai, Roberto, e o homem que Bruna havia insultado tão espetacularmente, o Dr. Mateus. E as projeções do quarto trimestre para o Hub de Singapura são impressionantes, Sofia. De verdade, Mateus estava dizendo. Foi um esforço de equipe, Mateus. Sofia respondeu. Mateus, pensou Gustavo. Ela chamou do Dr. Roca de Mateus. Com licença. O círculo se virou. Bruna havia forçado seu caminho para a frente, arrastando Gustavo com ela. Bruna estava ali, em seu apertado vestido de lantejoulas alugado, em frente à CEO vestida de escarlate. Era como um terrier latindo desafiando uma leoa. Sofia, disse Bruna, sua voz uma caricatura aguda de cordialidade. Querida, eu não sabia que você tinha uma gêmea, ou isso é tipo um novo visual para a cafeteria, uma promoção? O círculo ficou em silêncio total. O sorriso de Roberto Almeida desapareceu. A mandíbula de Mateus caiu. Sofia olhou para ela, sem raiva, sem surpresa, apenas uma profunda, insondável pena. Bruna e Gustavo, disse Sofia, sua voz tão calma quanto quando oferecia um cappuccino. Vejo que conseguiram seus ingressos. Gustavo estava prestes a vomitar. Ele podia sentir os olhos de seu chefe, o Dr. Mateus, perfurando a lateral de seu crânio. Roberto Almeida, o patriarca, avançou. Ele era um pé mais alto que Bruna e irradiava uma aura de poder absoluto e aterrorizante. Ele olhou para Bruna de cima a baixo. Seu olhar parou nas costuras tensas das lantejoulas. Sofia, disse Roberto, sua voz um murmúrio grave. Quem são essas pessoas? Este foi o momento que Bruna estava esperando. Ela estufou o peito. Eu sou Bruna, ela anunciou. A esposa de Gustavo, a nova esposa dele. E ele... Ela apontou com um longo dedo de unha acrílica para Gustavo. É o ex-marido dela. O silêncio se prolongou. Então o Dr. Mateus fez a última coisa que Gustavo esperava. Ele explodiu em gargalhadas. Não foi uma risadinha. Foi uma gargalhada completa, com tapinhas nas costas e lágrimas nos olhos. Ai, filho, engasgou Mateus apontando para Gustavo. Ai, Gustavo, você, seu tremendo tolo, você! Ele mal conseguia terminar. Gustavo não era mais um homem. Ele era uma piada. O rosto de Bruna se enrugou de confusão. O quê? O que é tão engraçado? É você, querida, disse Mateus enxugando um olho. É você. Sofia levantou a mão. A risada parou. Pai Mateus, ela disse, sua voz clara e firme. Este é, como ele disse, Gustavo e sua esposa Bruna. Pai, sussurrou Bruna, seu bronzeado falso, subitamente parecendo verde. O pai Roberto Almeida olhou para Gustavo não com raiva, mas com curiosidade acadêmica.
como um cientista estudando um mofo particularmente decepcionante. Então é por isso, disse Roberto, sua voz tranquila, que você deixou minha filha por esta caricatura barulhenta e desesperada. Gustavo tentou falar, mas nenhum som saiu. Mas ela é pobre, guinchou Bruna finalmente, a última parede de contenção de sua ilusão desmoronando. A loja, a bege. Ela é uma barista. Ele disse que o estava atrasando. Estava, murmurou Mateus. Sofia finalmente suspirou. Ela avançou. Os diamantes em seu pescoço brilharam e toda a caótica e dolorosa verdade irrompeu. Eu nunca fui pobre, Bruna, disse Sofia. E toda a gala, ao que parecia, havia se calado para ouvir este estranho drama central. Quando decidi me casar com Gustavo, continuou Sofia, seus olhos encontrando os dele. Eu queria ter certeza. Eu queria uma vida real, não uma vida Almeida. Eu queria ser apenas Sofia, ser amada por mim. Meu pai desaprovou o casamento, desaprovou Gustavo. Roberto Almeida bufou. O homem era um analista de nível médio com projeções fracas. Eu sabia que ele não tinha coragem. Pai, repreendeu Sofia suavemente, fizemos um acordo, um teste de algum tipo. Eu viveria como Sofia, sem o sobrenome familiar, sem a carteira de investimentos por 5 anos. Construiria uma vida por conta própria com meu marido para provar que nosso amor era real e não uma transação. Gustavo se lembrou do acordo pré-nupcial. Ele pensara que era um simples documento padrão. Ele não lera as letras miúdas, seu próprio advogado, pago por... Ele percebeu agora, por ela, o havia negligenciado. A cafeteria é minha, disse Sofia. É a única coisa que construí para mim. É pequena, mas é lucrativa. É livre de dívidas. E é minha. Era minha vida real, minha âncora. Mas... Bruna balbuciava, seu cérebro fumegando. Mas o acordo, disse Sofia, sua voz endurecendo. Tinha um prazo, era um contrato de 5 anos. Expirava ou podia ser encerrado. O coração de Gustavo palpitou. Ele sabia o que estava por vir. Podia ser encerrado por um divórcio, terminou Sofia. O divórcio finalizou há 6 meses e 12 dias. Ela olhou para Gustavo com um olhar triste e cúmplice em seus olhos. O dia em que você pediu o divórcio, Gustavo, o dia em que você me disse que eu era estática e sem ambição, foi o dia em que eu legalmente retomei minhas funções como membro do conselho em tempo integral da Almeida Participações. E há 2 meses, retumbou Roberto Almeida, avançando. Depois que ela reestruturou toda a nossa divisão de logística europeia em um trimestre, o conselho a elegeu por unanimidade como CEO, tomando meu trabalho. Ele sorriu com orgulho. A cafeteria é o hobby dela. Um lugar para ela ir para se lembrar do que foi, por um tempo, uma vida mais simples. As peças estavam se encaixando e a imagem que formavam era a da ruína total e abjeta de Gustavo e Bruna. Bruna olhou para Gustavo, seus olhos arregalados de pânico animal. Mas você a estava atrasando. Foi isso que você disse. Você é pobre, Bruna. Pare de dizer pobre, retrucou Gustavo finalmente, sua voz um grito quebrado e desesperado. O Dr. Mateus interveio. Seu rosto não estava mais divertido. Estava frio. Senhora, atrasando? Permita-me esclarecer a situação. Ele falou com Bruna, mas seus olhos estavam fixos em Gustavo. Gustavo aqui tem sido um empregado adequado por 6 anos. Nós sabíamos. Eu soube no dia em que ele se casou com a senhorita Almeida. Roberto, ele acenou para o patriarca. Vigia de perto seus investimentos. Estávamos observando Gustavo. Estávamos curiosos para ver se ele era digno da mulher que renunciou a um reino por ele. Mateus se inclinou. Por um tempo, ele foi. Foi um bom marido,
um empregado decente. Nós o protegemos. Mas então ele se tornou ambicioso. Ele se tornou ressentido. Ele começou a ver a integridade de sua esposa como uma fraqueza. Ele não percebeu que a força dela era a única coisa que mantinha o emprego dele. A voz de Mateus baixou ao sussurro de um carrasco corporativo. No momento em que ele pediu o divórcio, ele deixou de ser parente por afinidade. Ele não estava mais protegido. Ele era apenas Gustavo, um analista mediano com desempenho abaixo da média e uma quantidade chocante de dívidas novas. O rosto de Bruna, já pálido, ficou branco como giz. Dívidas? Que dívidas? Mateus sorriu. Uma linha fina e cruel. Oh, nós vemos tudo. O condomínio que eles não podem pagar, o carro novo arrendado a 24% de juros, a doação de R$1.000 para estes ingressos, colocada em um cartão que está 8.460 acima de seu limite. E, este é o meu favorito. A conta de Campos do Jordão. Olhou para Bruna. Você não conseguiu uma conta. Você acabou de cometer fraude eletrônica. Eu acabei de falar com o CEO daquela estação de esqui. Ele não tem ideia de quem você seja, mas é um dos meus amigos mais antigos, e ele não está feliz. E eu também não estou. Acabou. Todo o mundo de fingir até conseguir de Bruna, cuidadosamente construído, acabara de ser aniquilado em 60 segundos. Gustavo. Gustavo simplesmente se fora. Uma casca. Ele estava olhando para Sofia, para a mulher que ele tinha, a vida que ele jogou fora, os bilhões que ele jogou fora. Ele havia trocado um império por aquilo. Bruna, com os olhos revirados, fez a única coisa que pôde. Ela desmaiou, caindo no chão de mármore, em uma pilha de lantejoulas baratas e sonhos quebrados. Ninguém correu para ajudá-la. Gustavo apenas olhou para ela, depois de volta para Sofia. Sofia apenas olhou para ele. Seus olhos não estavam zangados, estavam vazios. Ela já havia seguido em frente. Eu realmente te amei, Gustavo, ela disse. Sua voz mal um sussurro. Apenas por você. Eu amei nossa vida pequena. Você foi quem pensou que era pobre. Eu pensei que era o mais rico que eu jamais teria. Ela lhe deu as costas para a esposa no chão e para o marido em ruínas. Agora, Mateus, ela disse, sua voz clara e brilhante. Tudo negócios. Você estava me contando sobre as projeções do 4º trimestre para Singapura. Ela se afastou. Uma rainha por direito próprio, deixando um rastro de destruição que ela não causou, mas que ela finalmente trouxe à luz. A cor completa. As consequências. As consequências não foram rápidas. Foi uma execução hipotecária lenta, implacável e absoluta de uma vida construída sobre mentiras. O incidente do Gala se tornou material de lenda. Nos círculos tranquilos e poderosos da cidade, Gustavo foi uma nova história de advertência. Ele não era apenas um tolo, ele era o tolo. O homem que se divorciou de uma Almeida porque pensou que ela era pobre. Ele era o motivo de chacota. O Dr. Mateus não demitiu Gustavo no dia seguinte. Isso teria sido muito rápido, muito misericordioso. Em vez disso, Gustavo chegou ao seu escritório para descobrir que havia sido realocado. Seu cubículo havia desaparecido. Ele agora estava em uma pequena mesa cinza no porão, no departamento de arquivos. Seu novo trabalho era a digitalização de arquivos. Ele estava escaneando velhas revisões de desempenho adequadas de 1980. Seu salário foi cortado em 40%, citando reestruturação departamental. Ele agora ganhava apenas o suficiente para não poder declarar falência, mas nem de longe o suficiente para pagar a montanha de dívidas que ele e Bruna haviam acumulado. Bruna, enquanto isso, não se recuperou. Quando Gustavo voltava para casa de seu novo e humilhante trabalho,
Ela simplesmente estava lá no sofá. O condomínio estava sendo executado, o carro já havia sido confiscado, sua vida de influencer havia terminado, seus 2.000 seguidores haviam ouvido a história real. E ela era uma pária. Ela teve que conseguir um emprego, um de verdade. O golpe final e esmagador do karma foi desferido em uma terça-feira chuvosa. Bruna, com o cabelo de volta ao seu castanho natural, sem acrílicos, vestindo um uniforme amarelo mostarda de mistura de poliéster. Ela tinha um bloco de notas. "Bem-vinda ao churrasquinho hebraica", ela disse, sua voz morta. "Posso anotar o seu pedido de entrada?" Ela era garçonete no restaurante casual, de frente para o público e não apenas para sócios, anexo ao clube Hebraica, do qual ela tanto se gabara. Ela não estava no clube, estava servindo hambúrgueres lista B para as pessoas que esperavam seus carros. Gustavo, enquanto isso, durou 3 meses no porão. Ele finalmente renunciou quando não suportou os olhares quietos e de pena dos zeladores. Ele era inempregável. O nome Gustavo em um currículo em seu campo era uma bandeira vermelha. Ele foi visto pela última vez como barista em uma cadeia de café corporativa genérica nos arredores. Ele estava em uma reviravolta cruel, ganhando o salário mínimo, servindo os frappés açucarados e terríveis que Bruna um dia havia exigido. A casa de vidro havia se estilhaçado e restava a eles recolher os pedaços descalços e sangrando. E Sofia? A vida de Sofia continuou. O grão e o rascunho continuava sendo seu santuário. Ela deu a Maria um aumento maciço e pagou o resto de sua faculdade de direito. Ela estava lá em uma tarde chuvosa alguns meses depois. O gala era uma memória distante. Ela estava em seu uniforme, um suéter simples, jeans. Ela estava lendo um livro, o cheiro de café e papel velho a envolvendo. Ela estava em paz. Estava satisfeita. O sino sobre a porta tocou. Um homem entrou sacudindo a chuva de seu casaco. Ele parecia ter uns 40 anos, com olhos gentis, uma jaqueta de tweed e um sorriso genuinamente caloroso. Ele era um professor visitante na universidade. Sofia descobriria. Ele olhou em volta da cafeteria tranquila e quente, e seus olhos pousaram nela. "Sinto muito incomodar", ele disse, sua voz tão quente quanto o quarto. "Mas este lugar parece perfeito. Este assento está ocupado?" Ele gesticulou para a poltrona vazia à sua frente. Sofia levantou o olhar de seu livro. Olhou para a cadeira vazia e depois para o homem de rosto gentil, e pela primeira vez em muito, muito tempo, sorriu. Um sorriso real, genuíno e desprotegido. "Não", disse Sofia Almeida, "está livre." E assim Sofia, a mulher que tinha tudo, mas só queria uma coisa real, finalmente encontrou a paz. Não nos bilhões de reais ou no título de CEO, mas na vida simples e tranquila que ela tentara construir desde o início. Bruna e Gustavo aprenderam da maneira mais difícil que a aparência de riqueza é algo oco e frágil. Eles construíram sua casa sobre uma fundação de mentiras e crédito barato, e uma única rajada de verdade derrubou tudo. Eles aprenderam que o que você tem nunca, jamais, será tão importante quanto o que você é. Despedida e conclusão. O que você achou da história de Sofia? Você acha que Gustavo mereceu seu destino? Ou Bruna foi a verdadeira vilã? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Contamos histórias como esta todas as semanas. Histórias de karma, vingança e a verdade sempre vindo à tona. Se você gostou disso, por favor, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precise ver. E o mais importante, inscreva-se em nosso canal para nunca perder uma única história.